Se você tem ou quer ter uma carteira focada em dividendos, você precisa aprender o que eu vou te ensinar na aula de hoje, que é o conceito de Yield on Cost. Se você não dominar esse conceito, a chance de você tomar decisões não tão boas para médio e longo prazo, ela é gigantesca, porque o dividendo tem uma armadilha muito grande que você pode estar caindo, assim como eu vejo muita gente caindo nelas. E essa é aquela aula no estilo que eu tenho certeza que vocês gostam, porque a gente vai ter toda a parte da conta matemática com exemplos para explicar para vocês como funciona, e também a gente vai pegar a parte de exemplos práticos e reais para ilustrar os casos que eu vou quantificar. Mas mais importante que tudo, a sua carteira focada em dividendos, você não deve acompanhar somente o dividendo em si. Tem uma série de coisas que você precisa aprender de fundamentos por trás do dividendo que eu não vou abordar nessa aula, ok? Essa não é uma aula de fundamentos. A gente tem centenas de aulas no nosso canal para te explicar sobre fundamentos. O que eu vou te explicar aqui é uma conta e um conceito que você tem que aplicar na sua carteira para conseguir entender se ela está gerando dividendos consistentes para você ou não, tá? Então não é uma aula de fundamentos, é uma aula de gestão de carteira. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita essa brecha para se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo se tiver sentido para você e compartilhar para chegar para mais pessoas. Então vamos lá, comecemos do começo. Vamos começar com o conceito que todo mundo que investe em dividendos conhece, que é o Dividend Yield, tá? O que é o Dividend Yield? É o dividendo pago pelo preço atual. Se o dividendo pago for em R$5 e o preço atual for 50, o Dividend Yield ele é 10%. O que eu quero abordar com você que monta uma carteira de longo prazo é o Yield on Cost, que talvez não seja um conceito tão claro para você, que é o dividendo no seu custo, que é o dividendo pago pelo seu preço médio. E essa métrica, ela pode parecer uma métrica um pouco abstrata, mas ela é extremamente importante de ser acompanhada ao longo do tempo, tá? Eu vou começar aqui com alguns exemplos matemáticos para você entender a realidade, e depois desses exemplos matemáticos eu vou pegar para vocês na prática empresas que tiveram esse comportamento para você não cair nos perigos de você olhar o Dividend Yield, tá? Então aqui eu montei três exemplos aqui que eu montei pra gente, e esses exemplos vão ilustrar os três perigos que você pode estar ocorrendo aqui nas suas ações e você não está enxergando nisso. Então vamos lá. Eu inventei aqui que você fez um investimento num dado ano zero, perfeito? Então num dado ano zero você fez um investimento e esse vai correr por 5 anos para frente. Você fez um investimento só para entender aqui neste exemplo, tá? Então vamos lá. Exemplo número 1 das principais perigos e armadilhas do Dividend Yield que você pode estar caindo, tá? Se eu tenho uma empresa que no ano que eu investi, ela está pagando um yield de 10%. O que é o Dividend Yield de 10%? Se ela me pagou um dividendo de R$5 e o preço dela é 50, o meu Dividend Yield ele é de 10%, beleza? Imagina agora que ela vai manter esse pagamento de 10% pelos próximos 5 anos. Eu sou um cara que só olha o Dividend Yield. Eu consigo inferir que essa empresa está minimamente estável e minimamente saudável? A resposta é não, eu não posso inferir isso. Por quê? Olha o que pode estar acontecendo e se você só acompanha o Dividend Yield, você pode não perceber. Pode ser que no outro ano, essa empresa ela pagou R$4,50 e o preço dela caiu para R$45. Você perdeu nas duas pontas, mas olha só, essa conta ainda dá 10%. No outro ano, pode ser que aconteceu a mesma coisa. Ela caiu para 4 e paga 40. Essa conta ainda dá 10%. E ao longo do caminho, pode ser que essa empresa está perdendo valor, perdendo preço, perdendo valor de cotação, caindo o dividendo, só que o percentual continua o mesmo. Ele continua exatamente o mesmo. E você pode olhar isso e não perceber e achar que é para continuar comprando essa empresa. São cenários e cenários que você tem que se atentar. Um exemplo real disso que está acontecendo vamos pegar aqui no site, é o caso de MPW, tá? Medical Property Trust, que é um REIT, entre aspas, um fundo imobiliário do exterior, que se eu for olhar, o yield dele é um yield muito alto, ó, 7, 6, 4, 5, agora chegou a pagar 17, tá pagando 12. Quem olha yield tá comprando esse ativo aqui, chegou a pagar 10, 17, 12, tá pagando pra caramba. Só que o que tá acontecendo? Tá pagando pra caramba porque a cotação tá derretendo. Se for olhar aqui de fato a cotação, ela saiu de $23 para 4,80. Então não importa quanto dividendo você recebeu, você está com prejuízo. Não tem como você não estar com prejuízo. Mas se você olhasse somente o yield, você não ia enxergar isso, tá? Então o dividend yield ele não te conta este problema. Uma outra situação que pode acontecer, que é o reverso. Você que quer ter um bom dividendo, lembrando que o que paga a conta para a Disney é o dividendo, não o
dividend yield, você deixar de entrar em empresas porque elas têm um yield baixo, achando que isso nunca vai te gerar um bom dividendo. Vem aqui para entender o nosso segundo exemplo. Imagina que você está buscando, tá? Quer investir numa empresa só por yield, aí tem uma empresa aqui que no ano zero, certo? No ano zero, ela paga R$1 de dividendo e custa R$50. Então ela tem o yield dela de 2%. E aí essa empresa, você não investiu nela nesse ano, você olha no ano 2, ela continua pagando 2%, ano 3, ano 4, ano 5, ela continua não pagando muito, continua pagando 2%. E aí você não entrou nessa empresa, porque ela tem um yield muito baixo. Só que você não acompanhou, por exemplo, que essa empresa, no outro ano, ela pagou R$1,30 de dividendo e está valendo 65, o que faz uma divisão de 2%. No ano 2, ela pagou R$1,69 e está valendo 84,50. E ela vai crescendo tanto o dividendo dela quanto o preço dela de mercado, de forma que ela sempre paga os 2%. Logo, essa empresa aqui, que você teria pago R$50 para ganhar 1, ela está muito melhor que a empresa de cima, que você colocou R$50 para ganhar 5, e no ano 5 você está ganhando 2,50 e perdeu metade, e nessa empresa aqui você está ganhando 3,70 e ela está valendo 185. Foi uma jogada muito melhor, só que com um yield muito mais baixo, porque ela foi crescendo de maneira proporcional. E quem olha só o dividend yield ficou de fora, porque você olhou esse ano, 2%, ano que vem, 2%, você nunca entra nessa empresa. Se você está buscando dividendos, cuidado com esta armadilha, tá? E o yield on cost, que é o conceito que eu vou explicar para vocês nessa aula, ele resolve esse problema. Ele não deixa você se enganar. Eu já vou chegar nele daqui a pouco, tá? Este daqui é um exemplo, vou mostrar para vocês, que é o caso do Prologis, tá? Que também é um REIT americano. Que a gente for olhar o yield dele, repare o seguinte, é um yield muito baixo, 3.2, 2.7, 3.3, 2.4, 2.8, 2.6, é um yield muito baixo. Mas se eu for olhar nos dividendos dele pagos propriamente ditos, o que é uma das métricas importantes para se avaliar, vamos descer aqui e olhar, aqui ó, o dividendo pago dele em 2015, tá? Aqui é o ano de 2015, deixa eu ver para vocês verem, espera aí um segundinho, aqui ó, vocês enxergarem aqui no ano de 2015, pagou de dividendos 805 milhões, distribuiu para todo mundo. No ano 2023 fechado, pagou 3,2 bi. Ou seja, multiplicou por 4 o dividendo pago. Ele multiplicou por 4. Então, se aqui você recebia 100, aqui você recebe 400. O seu yield on cost, que eu vou explicar, ele é um espetáculo. Ele teve uma valorização do quanto ele pagou de dividendos para agora. Ele está pagando vezes 4. Isso é impressionante. Só que quem olha só o yield, for olhar aqui em cima da minha cabeça, ó, o yield dele sempre foi baixo. Então, quem busca um yield alto não entra. Mas quem entrou lá atrás está ganhando uma bica de dinheiro por quanto colocou. Que é o que o yield on cost vai calcular, que eu já vou fazer com vocês daqui a pouco. E só para deixar claro, o porquê que o yield não sobe com o dividendo aumentando, por causa disso aqui, ó. Porque a cota vai subindo. Porque a cota lá em 2015 custava 37. Hoje, ela custa 123. Então, ela vai subindo proporcionalmente. Então, quem comprou lá atrás, pagou 40, hoje está com 120 por ação, e está recebendo 4 vezes mais do que pagou lá atrás. Só que isso é uma coisa que nunca, em nenhum dado ano, vai te chamar atenção. Chama atenção se você enxerga isso. E o yield on cost vai te mostrar isso de um jeito bem simples. O que não quer dizer que é um cenário ruim nem nada. É importante você enxergar isso que eu estou explicando. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo, que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. E só para ter um comparativo importante, se for comparar o REIT, o Prologis, por exemplo, com o HGRU, que é o Renda Urbana, que é um fundo imobiliário espetacular, tá? Que está pagando 9,27% ao ano. Se for olhar nos outros anos, pagando 8, 7, sempre pagando mais do que o Prologis. Subindo o dividendo, pagava 68 centavos,
centavos, pagando 72, agora pagando 85. É um fundo muito bom. O yield lá atrás, 0,59, 0,6, vai dar uns 7 e poucos por cento ao ano. Chegou a pagar 8, 9. Tá com yield sempre maior do que o yield do Prolog, certo? Sempre maior. Só que se for olhar a valorização de cota, o dividendo dele era 68 centavos, agora é 85. Não chegou nem a dobrar. E o Prolog multiplicou vezes 4, se for pegar lá de 2015 para cá. Esse não é um fundo de 2015, foi criado em 2018. Pra vocês entenderem a ideia, pagava 68 centavos, tá pagando hoje 85, subiu uns 40%. Enquanto o REIT, ele quadruplicou no espaço de 10 anos. E a cota do renda urbana, se vamos olhar o máximo histórico aqui dele, saiu de 112 para 127. Também valorizou, mas nem de perto como o REIT. Só que ele nunca pagou este yield. Ele nunca pagou esse yield. Então é importante você entender que quem comprou, por exemplo, Prologs lá atrás, tem chance de estar ganhando mais dinheiro hoje do que quem comprou o renda urbana. Mesmo que o yield do Prolog sempre foi baixo, porque ele sobe o dividendo junto com a cota, e você não enxerga isso olhando só o dividend yield. Essa é uma sacada importante. Se a parte ficou confusa, volte e veja de novo esse bloco, porque isso aqui é extremamente importante. E vamos agora ao nosso último exemplo, que pode ser um problema também, para quem olha apenas o dividend yield, tá? Mesma situação. No ano zero, você comprou uma empresa de R$50, paga 5, para você receber os 10% de dividendo. Imagina que no outro ano você olha, a empresa está pagando 9, depois 8, depois 8, depois 7, depois 6, e você vê o yield dela caindo e você quer sair fora, porque ela não tem um yield bom para você. Qual que é o problema disso? Isso daqui pode estar acontecendo porque o dividendo pode estar caindo, mas também pode acontecer o seguinte cenário: o dividendo da empresa subiu 10%, mas o preço dela aqui, ó, subiu 20%. É lógico que essa divisão vai diminuir, mas você está ganhando mais no dividendo e a sua cota valorizou. Aí no outro ano, o dividendo sobe mais 10% e a cota sobe mais 20%. Repara o seguinte, você está ganhando todos os anos, está recebendo mais dividendo e a sua participação societária valoriza. Todos os anos está acontecendo isso. Só que como a cota sobe mais do que o dividendo, e isso costuma acontecer em boas empresas, você não percebe esse efeito e acha que está tendo um yield menor e você vai sair de uma empresa espetacular que vinha te pagando cada vez mais de maneira proporcional. Tanto que nesse cenário, a pior empresa é a primeira, nos exemplos que eu coloquei, a que paga 10%. A segunda que paga 2%, que valorizou muito a cota, e a terceira que valorizou bem, mas o dividendo dela subiu muito mais. Então só olhar o yield não te ajuda em nada. Entenderam esses exemplos? Que só olhar o yield não te ajuda em nada? E um exemplo legal para vocês verem também aqui, que eu trouxe para uma empresa do Brasil, é no caso o Itaú, tá? Ele nunca tem o maior yield entre os bancos. Se for olhar o valuation dele, o yield dele 4.8, deixa eu ajustar a tela para vocês, deixa eu ajustar aqui, yield 4.8, 4.4, 3.1, o yield dele não é tão elevado, mas ele é uma empresa que também valoriza, e o quanto paga e a cota dele vem valorizando. Se for pegar tipo 10 anos de Itaú, é um zigue-zague para cima. Ele tem essa proporção de subir o quanto ele distribui e subir a cota junto. Quando melhora a qualidade da empresa, o preço vai acompanhar o dividendo, entendeu? Então isso é importante de ver também. Aqui, ó, os proventos, por exemplo, do Itaú em 2015 pagou 7 bi, em 2024 pagou 24. Então assim, fez vezes mais do que 3 e alguma coisa. Então é importante enxergarmos isso, legal? Então esses são os perigos de você olhar só o dividend yield. Agora vamos à parte que eu quero que vocês aprendam, que está oculto aqui. Vamos lá, pegar aqui desocultar. Como que o yield on cost resolveria este problema? Vamos agora olhar para cá e só focar no yield on cost. Beleza? Vamos lá. O que o yield on cost faz? Prestem atenção, é muito simples entender a fórmula dela. O dividend yield é o dividendo que você recebeu ou pago pela empresa pelo preço atual, que nem mostrei no exemplo até agora. O yield on cost é o dividendo pago pela empresa pelo seu preço médio, por quanto você comprou. E olhem como o yield on cost conta pra gente tudo que eu te contei aqui em 15 minutos de aula, em 12 minutos de aula, tudo que eu te contei aqui, o yield on cost vai te falar se é uma empresa boa ou uma empresa ruim, se o sentido dela tá bom ou se tá ruim em termos do dividendo. Olha que interessante isso, tá? Aqui, ó, vamos lá. Para facilitar minha vida didática, eu vou simplesmente assumir que eu fiz uma compra, tá? Mas você pode fazer várias compras e calcular em cima do preço médio. Eu vou assumir que essa pessoa, ela comprou uma vez só as 3 ações aqui do mesmo exemplo. Ela comprou essa ação aqui, que estava pagando R$5 para 50, na data zero, ela pagou essa aqui de R$1 para 50 e de 5 para 50. Ela comprou somente uma vez, ela fez uma compra, legal? E aí, essa empresa aqui que pagou R$5 no ano, 4,50, 4, 3,50, 3,2, o que acontece com o yield on cost dela? Aqui não é yield, né? Aqui é yield on cost. Deixa eu ajustar, senão vai ficar confuso para vocês. Aqui é o yield on cost, não é o dividend yield, beleza? O que acontece?
não importa se o preço da empresa está caindo, o yield on cost ele vai calcular sempre em cima do meu preço. Qual que é o yield em cima do meu preço? O dinheiro que eu paguei de fato. Se eu paguei 50 no ano 1, o meu yield on cost ele é 9. Ele não importa, tá? O que aconteceu com a empresa, importa em cima do meu custo. É isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Vamos lá. No meu primeiro ano, meu yield on cost foi 9. No meu segundo ano, meu yield on cost foi 8. No meu terceiro ano, eu tô ganhando 7% para cada 50 que eu coloquei. Enxerguem como o yield on cost ele vai caindo conforme a empresa deteriora. Essa é uma empresa aqui, ó, que ela está deteriorando. Eu não quero essa empresa na minha carteira. Por óbvio, ela está perdendo resultado, ela está perdendo dividendo, perdendo preço. E o yield on cost, ele vai contar para mim isso. Ele vai me contar isso, porque ele calcula em cima do meu preço. Ele me diz o quanto eu estou recebendo, guardem isso aqui, ó. O quanto, opa, a tela fica maior. O quanto eu estou recebendo pelo quanto de dinheiro eu coloquei. Se eu coloquei 50 reais e eu recebi 5, é 10%. Se eu coloquei 50 reais e recebi 2,50, é 5%. Ah, mas a cotação dela está em 25. O yield on cost é o dividendo que você recebe em cima do dinheiro que você colocou. E olhem como isso aqui, ele me cagueta. E cagueta muito bem que essa primeira empresa aqui, ó, é uma empresa ruim. Ele me cagueta que é uma empresa ruim. Mas por dividend yield, reparem aqui, ó, eu não enxergo, porque tá sempre 10%. Agora, se eu for olhar o meu yield on cost, ele vem diminuindo. Então ele pega isso. Mas olhem agora no outro exemplo, no exemplo da empresa que sempre pagou os 2%. Exemplo 2 aqui, ó. Nesse exemplo 2, a empresa que sempre pagou 2%. Se eu for olhar no caso do meu yield on cost, tá? Da empresa 2, o que acontece? Vamos lá. Esta é uma empresa que, lembrem, que ela foi subindo o dividendo e subindo o preço dela. De forma que o dividend yield sempre foi 2%. Mas olhem que curioso. Se eu for calcular em cima do meu yield on cost, repara o seguinte, como eu paguei 50 e o dividendo vai aumentando, o meu yield on cost, ele vai subindo. Ele vai subindo, porque eu estou recebendo o dividendo em cima do meu preço. É um outro jeito de calcular. Você está enxergando o quanto você recebe. Reparem que essa empresa aqui, ó, ela é uma empresa muito boa. Porque eu tô vendo, eu coloquei 50 reais e estou recebendo 3,70. Então é uma empresa que vem pagando mais. Então é uma empresa muito boa em termos de qualidade. Só que o yield on cost ele está subindo e eu consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar. Se eu olhasse só o dividend yield, eu nunca ia entrar nela, que sempre está pagando só 2%. O que é o caso do Prologis, que a gente viu que multiplicou por 4 o dividendo, ou Itaú que multiplicou por 3 e você não enxerga olhando em nenhum ano. Mas se você compra a empresa e passa a acompanhar o yield on cost dela para você, você vai enxergar que talvez empresas que não têm um dividendo tão elevado, mas você pegou elas tão bem, elas vão aumentando todos os anos, que você fala, caramba, eu estou recebendo 8, 10, 12% em cima do yield on cost. E isso te dá uma métrica que você tem que continuar com aquela empresa, que ela vem fazendo um trabalho de subir dividendo e subir preço. Porque se você olhar no ano e pegar sua carteira porque está pagando bem naquele ano, você pode sair de uma empresa que vai estar valorizando o preço e te pagando mais ao longo dos anos. Você enxerga como, para quem está pensando no longo prazo, isso é um espetáculo e extremamente importante. E no último exemplo também é a mesma coisa. Nesse último exemplo aqui, deixa eu pegar aqui e reexibir. Nesse último exemplo aqui, que é a empresa que ela sozinha vem caindo o dividendo e você pode sair dela, mas ela vem aumentando o quanto ela paga e aumentando o preço, que seria horrível você sair de uma empresa nesse cenário. Olha o que o yield on cost nos faz. Mesmos números, tá, pessoal? Mesmos números. A empresa vai aumentando o dividendo e aumentando o preço dela. Só que o dividendo sobe mais devagar do que o preço. Mas se eu travei no meu yield on cost, olha o que acontece. Ele vai subindo, porque se o dividendo está subindo, reparem que o meu dividend yield on cost, o meu yield no custo, ele vem subindo também. E eu consigo entender que foi também uma boa decisão. Então, nesse cenário, olha o que acontece. Eu consigo não errar qual empresa é uma boa empresa. Porque nesses dois casos aqui, ó, o yield on cost, ele me fala para entrar nessas duas empresas, continuar investindo nelas, e essa é uma empresa para sair fora. Enquanto se eu olhasse só o dividend yield, talvez eu fizesse a besteira de achar que essa empresa aqui, que vem mantendo o dividendo alto, é uma boa, mas ela é horrível. E essas duas empresas aqui, uma vem caindo o dividendo e a outra vem com yield muito baixo, não investir. Quando na realidade você tem que... Não tem, né? Você quer uma carteira de dividendos, você acompanhar o seu yield on cost é uma métrica fantástica para você não decidir na emoção, não querer comprar o que está pagando muito esse ano e ficar movimentando
e você não ter uma valorização patrimonial com solidez, porque o que paga a conta é o dividendo, não o dividend yield. Eu dei um exemplo contrastante aqui entre o Prologis e o Renda Urbana. O Renda Urbana sempre pagou 7, 8, 9% todos os anos, desde a existência dele. E é um bom ativo, é um ativo excelente. Mas quem comprou o Prologis lá atrás, naquele ano ganhou menos. E quem entrar esse ano nos dois, vai ganhar menos no Prologis do que no Renda Urbana. Só que quem pegou o Prologis e segurar, eventualmente ele vai passar a pagar mais. Porque ele cresce o dividendo e o preço dele mais rápido do que o Renda Urbana. Só que ele tem um prêmio no preço dele por ser um produto de mais qualidade. Tem que esperar para que essa inversão aconteça. Então cuidado para você não comprar alguma coisa pensando somente no curto prazo. Você que tem uma carteira viver de dividendos, calcule o yield on cost de todos os seus ativos, vai te dar uma clareza gigantesca se você está tomando a decisão correta. Legal, pessoal? Comenta aqui comigo se você conhecia esse conceito, se gostou desse modelo de aula de Excel mais exemplos. Eu particularmente gosto muito, acho que fica muito didático. Espero que tenham gostado. Deixa o like se ficou nesse ponto aqui da aula. Foi legal montar isso aqui, gerar esse conteúdo gratuito para vocês. E o que eu peço em troca, se gostam do conteúdo, claro, é deixar o like, comentar e compartilhar para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Vejo vocês na próxima aula.